O sino de bronze da fazenda Santa Edviges dobrou com uma fúria que não parecia humana, ecoando pelo Vale do Paraíba sob o chicote de uma tempestade torrencial. Lá dentro, no escritório mergulhado em sombras e cheiro de papel velho, o barão Henrique de Alencar se contorcia no chão de jacarandá, as mãos agarrando o tapete persa, enquanto o ar se recusava a entrar em seus pulmões. Da soleira da porta, o sobrinho Diogo apenas observava, com um sorriso gélido que nunca alcançava os olhos. Sem pressa, o jovem girou a chave na fechadura por fora e sussurrou: "O tempo do café e do seu sangue acabou, tio. Agora o império é meu." Naquela noite, o homem mais poderoso da região estava sendo devorado pelo próprio silêncio, sem saber que o segredo que ele enterrou há 10 anos estava prestes a brotar da terra como uma assombração. O que você faria se a única pessoa capaz de salvar sua vida fosse aquela que você mais torturou no passado? Fique comigo até o final desta história, porque o que aconteceu nos corredores da Santa Edviges vai desafiar tudo o que você acredita sobre justiça e perdão. Antes de continuarmos, deixe sua nota de 0 a 10 para este começo nos comentários e se inscreva no canal para não perder os relatos mais intensos da nossa história. Seu apoio é o que mantém essas memórias vivas. O barão Henrique de Alencar era, aos 65 anos, um monumento à decadência. Ouro negro era como chamavam o café que brotava em suas terras, mas para Henrique, aquele ouro tinha gosto de cinzas. Ele vivia em um casarão imponente que, por fora, exalava riqueza, mas por dentro cheirava a mofo e a pecados escondidos sob o assoalho. Henrique não era apenas um homem rico, ele era um homem assombrado. Desde a morte da baronesa, sua esposa, ele se fechou em uma redoma de crueldade e isolamento. Ele governava a fazenda com mãos de ferro, não por força, mas por uma profunda e amarga impotência. Seus herdeiros rodeavam a mesa de jantar como urubus esperando o animal exaurido cair. O sobrinho Diogo, um viciado em jogos e dívidas da corte, e a nora, que já contava as pratas da casa, eram sua única companhia. Henrique sabia que era odiado, mas o vazio em seu peito era tão grande que o ódio dos outros mal o tocava. Ele carregava uma culpa que o consumia. A verdade sobre a noite em que sua esposa partiu e o destino terrível que ele impôs a um inocente para salvar o nome dos Alencar. Seu único consolo era observar a chuva pela janela da biblioteca, segurando um velho livro-caixa que escondia muito mais do que números. Mas havia algo que ele não via, ou melhor, que fingia não ver. Benedita estava na varanda dos fundos, recolhendo os panos molhados pela ventania. Ela era uma mulher de silêncios profundos e olhar que parecia ler a alma de quem cruzasse seu caminho. Nas costas, sob a roupa simples, ela carregava a marca do barão, uma cicatriz grossa e queloide que subia do lombo até o ombro. 10 anos antes, Henrique havia ordenado seu castigo por algo que ela nunca cometeu. Benedita era a curadeira da senzala, a mulher que conhecia o segredo das ervas e o ritmo das rezas, um saber que a casa grande desprezava durante o dia, mas procurava desesperadamente nas noites de febre. Mas Benedita guardava um segredo muito mais perigoso que suas raízes medicinais. Enterrado sob a velha gameleira, dentro de um pote de barro, repousava um maço de cartas amareladas. Aqueles papéis eram a prova de que o barão Henrique não era o monstro que todos pensavam naquela noite fatídica, mas sim um covarde que permitiu que o próprio irmão, pai de Diogo, saísse impune de um crime terrível, jogando a culpa em um escravizado que pagou com a vida. Naquela noite de tempestade, o destino decidiu cobrar a conta. Benedita ouviu o baque seco vindo de dentro do escritório. Ouviu o som da chave girando e os passos apressados de Diogo se afastando. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de alguém lutando desesperadamente para respirar. Mas isso era apenas o começo de uma reviravolta que ninguém na fazenda poderia prever. Mesmo com as cicatrizes nas costas pulsando com a lembrança da dor, algo maior moveu os pés de Benedita. Ela não pensou em vingança. Ela pensou na verdade que precisava de uma voz para ser libertada. Com a agilidade de quem conhece cada fresta daquela casa, ela subiu pela janela da biblioteca, cujas travas estavam frouxas pelo tempo. Ao pular para dentro,
deparou-se com o barão caído, o rosto já ficando roxo, os olhos arregalados de puro terror. Henrique olhou para cima e viu a mulher que ele quase destruiu. Naquele momento, não havia barão e escravizada. Havia apenas um homem morrendo e uma mulher que detinha o poder sobre seu último suspiro. Ele tentou falar, mas apenas um chiado saiu de sua garganta. Benedita se aproximou não com uma faca, mas com as mãos firmes. Ela sentiu o cheiro adocicado que emanava da xícara de chá derrubada no chão. Veneno. Ela sabia exatamente o que era. O médico da vila, um homem de caráter duvidoso e bolso fácil, vinha receitando tônicos para o barão há semanas. Tônicos que, na verdade, eram doses lentas de arsênico e outras ervas que minavam o coração do velho. Diogo estava impaciente. Ele precisava que o tio morresse antes que o testamento fosse alterado, pois Henrique, em um surto de consciência tardia, havia começado a rascunhar cartas de alforria para todos os cativos da Santa Edviges. Benedita agiu rápido. Ela puxou do pescoço um pequeno amuleto de figa, um objeto que Henrique, em seu delírio, confundiu com o pingente que sua falecida esposa costumava usar. Ela o amparou, forçando-o a expelir o que podia do veneno, usando técnicas que aprendeu com os mais velhos na senzala. "O senhor não vai morrer hoje, barão", sussurrou ela, com uma voz que era ao mesmo tempo uma promessa e uma sentença. "O senhor ainda tem muita conta para prestar com o mundo e com os que já se foram." Henrique sentiu o soco no estômago daquelas palavras. A presença de Benedita ali, cuidando dele no escuro, enquanto seu próprio sangue o deixava para morrer, era uma ironia que ele não conseguia processar. Ela o levou para um pequeno quarto de despejo nos fundos da biblioteca, um lugar onde ninguém pensaria em procurar por ele nas próximas horas. Ali, entre o cheiro de café torrado e o som da chuva batendo no telhado de zinco, começou uma aliança impossível. Nos dias que se seguiram, a fazenda Santa Edviges mergulhou em um clima de tensão sufocante. Diogo anunciou a todos que o barão estava gravemente enfermo e que não deveria ser incomodado. Ele assumiu o controle das contas, das ordens e dos castigos, agindo como se a coroa já estivesse em sua cabeça. Mas havia algo errado. Toda noite, Benedita entrava furtivamente no quarto improvisado. Ela trazia caldos de ervas fortes, raízes que limpavam o sangue e orações que pareciam dar ao barão a força que o veneno havia roubado. Aos poucos, Henrique começou a recuperar a cor. Seus olhos, antes nublados pela desistência, agora brilhavam com uma raiva sóbria. Ele observava Benedita se movimentar. Via a dignidade com que ela o tratava, mesmo sabendo que ele era o responsável por cada marca de chicote em seu corpo. Um dia, com a voz ainda fraca, ele perguntou: "Por que, Benedita?" "Por que me salvar depois de tudo o que eu fiz?" Ela parou de mexer o caldo e olhou para ele. "Eu não estou salvando o barão Henrique. Estou salvando a verdade. O senhor sabe o que está naquele pote de barro sob a gameleira. O senhor sabe que um homem morreu no lugar do seu irmão. Se o senhor morrer agora, essa mentira morre com o senhor, e o mal vence de novo." Henrique sentiu como se tivesse levado um golpe físico. Como ela sabia? As cartas, ele achava que as tinha destruído. Mas Benedita era mais esperta. Ela as resgatou das cinzas antes que o fogo as consumisse por completo anos atrás. "O que você quer de mim?" perguntou ele, a voz trêmula. "Eu não quero nada que não seja meu por direito, barão. Eu quero que o senhor olhe para o que construiu e veja o cemitério que essa fazenda se tornou. E eu quero que o senhor tome uma decisão." A partir daquele momento, o jogo mudou. Diogo começou a perceber que o tio não estava piorando como o médico havia garantido. Ele via Benedita circulando pela casa com uma calma que o irritava profundamente. Ele sentia que algo estava sendo tramado sob o seu nariz. "Essa negra sabe demais", rosnou Diogo para o médico em um encontro às escondidas no estábulo. "Se o velho não morrer até o fim da semana, eu vou vendê-la para um engenho no norte. De lá ninguém volta vivo." O perigo era real e imediato. O barão Henrique, escondido e ainda fraco, ouviu a ameaça através da parede de madeira. Ele percebeu que, para salvar a mulher que estava salvando sua vida, ele teria que fazer o que mais temia:
admitir publicamente que toda a sua honra era baseada em uma mentira sangrenta. Ele teria que arruinar o nome dos Alencar para salvar a própria alma. Mas Henrique ainda hesitava. O peso do prestígio, o medo do julgamento da elite do vale e a vergonha de assumir que permitiu a execução de um inocente eram correntes mais fortes do que o ferro. Ele achou que poderia resolver tudo de forma silenciosa, talvez subornando Diogo para ir embora. Mal sabia ele que o sobrinho já tinha planos muito mais sinistros, e é aqui que muita gente desiste de lutar, mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior. Diogo, percebendo que o tempo estava acabando, decidiu organizar um grande jantar. Ele convidou o juiz da comarca, o padre e os latifundiários vizinhos. O objetivo era claro: declarar o barão Henrique como incapaz de suas faculdades mentais e assumir legalmente a posse de tudo antes que o tio pudesse assinar qualquer papel. Enquanto a prataria era polida e os vinhos caros eram abertos na casa grande, na cozinha dos fundos, Benedita entregava ao barão o pote de barro que ela havia desenterrado. A hora é agora, Henrique. Ou o senhor entra naquele salão como um homem livre, ou morre aqui como um escravo do seu próprio segredo. O símbolo daquela luta não era mais o chicote ou a coroa de café. Era o pequeno amuleto de figa que agora Henrique apertava entre os dedos, sentindo o peso de cada vida que ele havia negligenciado. O que ele revelou em seguida mudou tudo o que se sabia sobre a fazenda Santa Edviges. Mas será que ele teria coragem de encarar os lobos que ele mesmo criou? A tensão estava no ápice. O silêncio antes da tempestade era mais assustador do que o trovão que começou a roncar ao longe, avisando que outra noite de acerto de contas estava para começar. E você, acredita que um homem pode realmente mudar depois de uma vida inteira de erros, ou o destino do barão já estava selado pelo sangue do passado? Continue acompanhando, porque o confronto que está por vir vai abalar os alicerces de todo o império do café. O cheiro de ervas amargas e fumaça de arruda começou a impregnar as cortinas pesadas de veludo do casarão, misturando-se ao odor de podridão que parecia vir das paredes da fazenda Santa Edviges. Henrique de Alencar, o homem que um dia fez o Vale do Paraíba tremer apenas com o som de suas botas, agora dependia do silêncio de uma mulher que ele mesmo tentou silenciar 10 anos atrás. Cada vez que Benedita entrava no quarto improvisado, o barão sentia um aperto no peito que não vinha do veneno, mas da vergonha. Ele a observava preparar as infusões à luz de uma única vela. As mãos dela, calejadas pelo trabalho forçado e marcadas pelo tempo, moviam-se com uma precisão que Henrique nunca viu em nenhum médico formado na corte. Ela não usava balanças de precisão, mas o instinto de quem aprendeu a ler a terra. Mas isso era só o começo. O que ele não sabia era que, enquanto Benedita limpava o suor de sua testa, ela também estava limpando o caminho para uma verdade que destruiria tudo o que ele chamava de legado. O senhor precisa beber tudo, sem deixar uma gota, disse Benedita, a voz firme como o tronco de uma gameleira. O chá do Dr. Arnaldo traz o sono da morte, mas o meu traz o despertar do inferno que o senhor criou. Henrique segurou a xícara com as mãos trêmulas. Ele olhou para a pequena figa de madeira que Benedita agora deixava sobre a mesa de cabeceira. Aquele símbolo, que antes ele considerava uma superstição de senzala, agora parecia ser a única coisa sólida em um mundo que estava desmoronando. Ele bebeu o líquido amargo e sentiu o calor percorrer suas veias, lutando contra a letargia que o arsênico de Diogo havia plantado ali. Enquanto isso, nos salões principais da Casa Grande, o clima era de celebração antecipada. Diogo de Alencar caminhava pelos corredores com a arrogância de um rei que ainda não foi coroado. Ele passava a mão pelos móveis de jacarandá, imaginando quanto cada peça valeria nas casas de penhores do Rio de Janeiro para pagar suas dívidas de jogo. Ele não sentia remorso. Para ele, o tio era apenas um obstáculo velho e cansado que se recusava a cair. No entanto, havia algo nele que não fazia sentido para Diogo. O médico, Dr. Arnaldo, um homem de cartola impecável e alma suja, saía do quarto do barão com uma expressão confusa. Ele deveria estar mais fraco, Diogo. O coração dele é forte,
Mas o tônico que estou dando deveria ter apagado essa chama há dias. Tem algo ou alguém mantendo aquele velho de pé. Diogo sentiu um calafrio. Ele pensou em Benedita. Ele havia sempre rondando, silenciosa como uma sombra, entrando e saindo da cozinha com ervas que ele não reconhecia. Se aquela feiticeira estiver interferindo, eu mesmo cuido dela, rosnou o sobrinho, apertando o punho. Ele sabia que se o barão recuperasse a consciência plena, o plano de declará-lo louco diante do juiz cairia por terra. Mas ele não poderia estar mais enganado se achasse que Benedita era sua única ameaça. Naquela mesma tarde, uma figura antiga apareceu nos limites da fazenda. Era o velho Joaquim, um ex-agregado que havia sido expulso da Santa Edviges anos atrás, logo após a morte da baronesa. Ele conhecia cada palmo daquelas terras e, mais importante, conhecia os gritos que ecoaram na noite em que o irmão do barão cometeu o crime impronunciável. Benedita encontrou Joaquim perto da gameleira sagrada. O encontro não foi por acaso. As cartas, Benedita, você as guardou? Perguntou o velho com os olhos nublados pela catarata, mas a mente lúcida como um cristal. Estão comigo, Joaquim. O barão já as viu, mas ele ainda é um homem de barro. Ele teme o que o mundo vai dizer quando souber que ele deixou o negro Sebastião ser enforcado no lugar do próprio irmão. O sangue do Sebastião ainda clama da terra, Benedita, e o barão só vai ter paz quando der ao morto a justiça que negou ao vivo. Essas palavras pesavam no ar como chumbo. Sebastião não era apenas um escravizado qualquer. Ele era o homem que Benedita amava, o pai do filho que ela nunca teve a chance de criar. A revelação de que o barão Henrique sabia da inocência de Sebastião e mesmo assim permitiu sua execução para proteger o bom nome da família era a verdadeira cicatriz que Benedita carregava, muito mais profunda do que aquela em suas costas. E é aqui que muita gente desiste de entender a complexidade dessa história. Benedita não estava salvando Henrique por amor ou lealdade servil. Ela o estava mantendo vivo para que ele fosse o instrumento da própria ruína. Ela precisava que ele estivesse lúcido para assinar as alforrias e, principalmente, para confessar diante do juiz e do padre o crime que manchava o solo da Santa Edviges. A tensão dentro da casa aumentava a cada hora. Diogo, sentindo que o controle estava escapando de suas mãos, decidiu agir com crueldade. Ele convocou o feitor da fazenda e ordenou que Benedita fosse levada para o tronco sob a acusação de roubo de joias da nora do barão. Era uma mentira descarada, um pretexto para tirá-la do caminho. Eu vou te mandar para um lugar onde nem o sol se atreve a entrar, sua maldita, gritou Diogo, enquanto o feitor agarrava os braços de Benedita no meio do pátio, sob os olhares aterrorizados dos outros cativos. Lá de cima da janela da biblioteca, o barão Henrique assistia à cena. Ele sentiu o soco no estômago. O mesmo homem que 10 anos antes teria dado o sinal para o chicote começar a estalar, agora sentia uma náusea insuportável. Ele viu a dignidade de Benedita, que não gritava, não implorava, apenas mantinha o olhar fixo na janela onde ele estava escondido. Foi nesse momento que Henrique sentiu o peso do amuleto de figa em seu bolso. Ele lembrou-se das cartas no pote de barro. Lembrou-se de Sebastião, o homem que ele deixou morrer. A culpa, que por anos foi um fantasma silencioso, agora rugia como um leão. Se ele não fizesse nada agora, ele seria cúmplice de um novo crime. Mas se ele descesse e enfrentasse Diogo, ele teria que revelar que estava se recuperando às escondidas e, consequentemente, atrairia sobre si a fúria do sobrinho e do médico. Henrique estava em uma encruzilhada mortal. "Pare!" A voz saiu rouca, mas carregada de uma autoridade que parecia vir do além. Henrique apareceu na sacada, apoiado em uma bengala de prata, a respiração curta, mas os olhos em chamas. "Solte essa mulher agora, Diogo." O silêncio que se seguiu no pátio foi absoluto. O feitor parou, confuso. Diogo olhou para cima, o rosto empalidecendo e depois ficando vermelho de raiva. "Tio, o senhor não está bem. Está delirando por causa da febre. Essa mulher roubou a família." "A única coisa que foi roubada nesta casa, Diogo, foi a verdade", respondeu o barão, descendo os degraus da escada externa com uma dificuldade hercúlea. Cada passo era uma agonia, mas ele não parou.
Ele chegou ao nível do chão e encarou o sobrinho. Benedita fica sob minha proteção pessoal. E se você tocar nela novamente, eu juro pelos meus antepassados que você sairá desta fazenda apenas com a roupa do corpo e uma ordem de prisão. Mas havia algo em Diogo que Henrique subestimou. O desespero de quem não tem nada a perder. O sobrinho deu um passo à frente com um sorriso cínico. O senhor acha que manda em alguma coisa? O juiz chega amanhã para o jantar, e quando ele vir esse seu estado tremendo e falando bobagens sobre verdades, ele vai assinar o documento de interdição na mesma hora. Aproveite suas últimas horas como barão, tio, porque o sol de amanhã trará o seu fim. Diogo deu as costas e saiu, deixando Henrique e Benedita sozinhos no meio do pátio. O barão quase caiu, mas as mãos de Benedita o seguraram. Desta vez, ele não recuou. Ele aceitou o apoio. O senhor foi corajoso, sussurrou ela. Não, Benedita. Eu fui apenas um covarde que demorou 10 anos para dar o primeiro passo, respondeu ele, olhando para as próprias mãos. O que Henrique não sabia era que Diogo já tinha dado ordens para o Dr. Arnaldo dobrar a dose do veneno no jantar do dia seguinte. Seria uma celebração, sim, a celebração de um enterro. O tempo estava se esgotando e as cartas no pote de barro eram a única arma de um velho moribundo e uma mulher marcada pelo chicote. E é aqui que o mistério se aprofunda. O que exatamente estava escrito naquelas cartas que poderia destruir não apenas Diogo, mas toda a linhagem dos Alencar? E por que o pai de Diogo, o irmão do barão, odiava tanto a baronesa a ponto de cometer um crime? A noite caiu sobre o Vale do Paraíba com o peso de uma mortalha. Na senzala, as rezas ficaram mais fortes. Na casa grande, o som dos talheres sendo preparados para o banquete parecia o som de pregos sendo batidos em um caixão. O barão Henrique sentou-se em sua poltrona e abriu o pote de barro pela última vez antes do confronto final. Ele sabia que, ao amanhecer, a fazenda Santa Edviges nunca mais seria a mesma. Você acha que o barão terá força física para resistir ao veneno final e enfrentar a elite da cidade? Ou será que Diogo conseguirá silenciar a verdade para sempre? Deixe seu comentário com o que você acha que vai acontecer e não esqueça de avaliar esta parte da história com uma nota de 0 a 10. Sua participação é o que faz o canal crescer. O que aconteceu em seguida foi ainda pior do que qualquer um poderia imaginar. Naquela noite, o silêncio da fazenda Santa Edviges era mais pesado que o mármore das sepulturas. No escritório, o barão Henrique de Alencar segurava as cartas amareladas com uma força que fazia as pontas dos seus dedos ficarem brancas. Ele não estava apenas lendo palavras, ele estava revivendo o horror que tentou enterrar por uma década. Cada linha escrita pelo seu próprio irmão, o pai de Diogo, era um prego no caixão da honra dos Alencar. As cartas descreviam com uma frieza assustadora como ele havia planejado a morte da baronesa para acelerar uma partilha de bens que nunca aconteceu, e como Henrique, em sua fraqueza e medo do escândalo, permitiu que a culpa caísse sobre Sebastião. Mas o que Henrique descobriu na última carta mudou tudo o que ele pensava sobre o seu próprio passado. Ele não apenas matou a minha esposa, sussurrou o barão para as paredes vazias, as lágrimas finalmente vencendo a barreira de seus olhos cansados. Ele queria me destruir também. Ele sempre quis tudo o que era meu. Benedita entrou no escritório sem fazer barulho, trazendo uma pequena lamparina. Ela viu o homem quebrado diante de si. O senhor de terras, o barão temido, agora não passava de um velho confrontando a própria alma. Ela colocou a lamparina sobre a mesa e olhou para o pote de barro. O senhor agora conhece a face do monstro, Henrique, mas conhecer a verdade é apenas metade da batalha. A outra metade é o que o senhor vai fazer com ela antes que o jantar comece. E é aqui que muita gente desiste de lutar, mas o barão Henrique sabia que não tinha mais esse luxo. Ele puxou uma pilha de papéis em branco e, com a mão ainda trêmula, mas a mente focada, começou a escrever as cartas de alforria. Desta vez, não eram rascunhos. Eram documentos oficiais, com o selo da fazenda, que dariam liberdade a cada homem e mulher que suou sangue naquelas terras. Enquanto isso, em uma taverna na vila próxima, Diogo de Alencar terminava de selar um pacto sinistro.
Ele estava sentado à mesa com o juiz de comarca e o padre local. O vinho corria solto, mas as palavras eram sussurradas. Diogo havia prometido uma porcentagem generosa das terras da Santa Edviges para o juiz e uma doação vultosa para a nova ala da igreja se ambos confirmassem diante de testemunhas que o barão Henrique havia perdido o juízo. "O velho está gagá, doutor juiz", dizia Diogo, inclinando-se para a frente. "Ele fala com as paredes, protege escravos fugitivos e agora diz que quer libertar todos os negros da fazenda. É um prejuízo para toda a região. Se permitirmos que ele faça isso, as outras fazendas vão seguir o exemplo e a economia do café vai ruir." O juiz, um homem de bigodes fartos e olhos gananciosos, balançou a cabeça. "Um homem que atenta contra a própria propriedade é, de fato, um perigo para a sociedade, meu caro Diogo. Amanhã, durante o jantar, faremos o que deve ser feito. O padre dará o testemunho espiritual e eu assinarei a interdição." Mas eles não poderiam estar mais enganados sobre o que os esperava no casarão. Na manhã seguinte, o clima na Santa Edviges era de uma tensão elétrica. O feitor, sob ordens de Diogo, vigiava cada passo de Benedita, mas ela se movia com uma calma que o deixava desconcertado. Ela não era mais a escrava que abaixava a cabeça. Havia algo em seu porte, uma dignidade recuperada, que fazia os próprios capatazes recuarem. O barão Henrique, trancado em seu escritório, recebia visitas secretas. Uma delas foi o velho Joaquim, que entrou pelos fundos. Henrique o recebeu não como um senhor recebe um agregado, mas como um homem que busca perdão. "Joaquim, eu preciso que você leve essas cópias dos documentos para o cartório da cidade vizinha. Não use a estrada principal. Vá pela mata. Se algo acontecer comigo hoje à noite, a verdade precisa estar fora destas terras." Joaquim pegou os papéis com mãos calejadas. "O senhor está fazendo a coisa certa, barão. Sebastião estaria orgulhoso. Mas tome cuidado. Diogo tem olhos em todos os lugares." "Eu sei, Joaquim, mas eu não tenho mais medo da morte. Eu tenho medo é de morrer sem ter sido justo." A cada hora que passava, o cerco se fechava. Diogo descobriu, através de um informante, que o barão estava escrevendo documentos e que Joaquim havia partido. Ele não sabia exatamente o conteúdo, mas sabia que precisava acelerar o processo. Ele invadiu o escritório do tio no final da tarde, encontrando Henrique sentado calmamente em sua poltrona, o pote de barro escondido sob o assoalho solto que Benedita havia preparado. "O senhor parece bem melhor hoje, tio", disse Diogo, a voz pingando veneno. "Espero que tenha apetite para o jantar. Teremos convidados ilustres." "Eu terei apetite para o que é justo, Diogo", respondeu Henrique, sem desviar o olhar. "O senhor ainda fala de justiça? O senhor que deixou um homem morrer para não sujar o brasão da família." Diogo riu, uma risada seca e cruel. "O senhor e eu somos iguais, tio. A única diferença é que eu sou mais jovem e não tenho os seus fantasmas para me assombrar." Mas isso era só o começo de uma revelação que faria o sangue de Diogo gelar. Henrique levantou-se lentamente. "Nós não somos iguais, Diogo, porque eu sinto o peso de cada vida que destruí. Você só sente o cheiro do dinheiro que ainda não tem." Diogo saiu do escritório batendo a porta, mas antes deu uma ordem clara ao médico que já preparava os tônicos na cozinha. "Hoje não queremos apenas que ele fique confuso. Queremos que ele pareça um louco furioso. Dobre a dose. Se ele cair morto antes do café, diremos que foi o coração. E é aqui que a história toma um rumo que vai deixar você sem fôlego." O que o barão não contou a ninguém, nem mesmo a Benedita, foi que ele havia encontrado algo mais dentro daquele fundo falso do baú de sua falecida esposa. Algo que provava que Diogo não era apenas um ganancioso, mas um cúmplice direto de um crime mais recente. A investigação do passado de Henrique o levou a descobrir que as dívidas de Diogo na corte não eram apenas de jogo. Ele estava envolvido em um esquema de tráfico ilegal de escravizados, burlando as leis do império, e usava o nome da Santa Edviges para lavar o dinheiro. Se isso viesse à tona, não seria apenas a herança que ele perderia. Ele enfrentaria a forca. A noite caiu. Os convidados começaram a chegar em suas carruagens luxuosas. O juiz, o padre e os coronéis da região entravam no salão,
onde a mesa estava posta com o que havia de melhor: cristais franceses, pratas portuguesas e o aroma do café mais puro. Mas, sob a superfície daquela elegância, a traição estava pronta para dar o bote. Henrique estava em seu quarto, sendo ajudado por Benedita a vestir sua melhor casaca. Ele olhou para ela pelo espelho. Você está pronta, Benedita? Eu nasci pronta para este dia, Henrique. Só esperei 10 anos por ele. Ela entregou a ele o pote de barro, que agora continha não apenas as cartas velhas, mas as provas do esquema de Diogo e as alforrias assinadas. O barão apertou a figa de madeira uma última vez e respirou fundo. Você consegue sentir a tensão que pairava naquele salão? O que aconteceria se o plano de Diogo funcionasse e o barão fosse levado para um hospício antes de conseguir falar? Ou pior, se o veneno fizesse efeito diante de todos, fazendo-o parecer realmente um louco? Antes de irmos para o clímax desta história, eu quero saber de você. O barão merece o perdão por tudo o que fez? Ou a justiça só será completa se ele também perder tudo? Deixe sua nota de 0 a 10 para o desenvolvimento da trama até aqui e se inscreva para não perder o final épico. O que aconteceu em seguida mudou para sempre a história do Vale do Paraíba. O salão de jantar da Fazenda Santa Edviges brilhava com a luz de dezenas de candelabros de cristal, mas as sombras nos cantos pareciam se mover como se estivessem vivas. À mesa, o juiz de comarca, o padre e os coronéis mais influentes do Vale do Paraíba saboreavam um assado de carneiro, regado ao melhor vinho tinto. Diogo de Alencar, sentado à cabeceira, exibia um sorriso de triunfo que não conseguia esconder. Ele levantou sua taça, o cristal tilintando contra o silêncio expectante dos convidados. Meus amigos, começou Diogo, a voz carregada de uma falsa tristeza. É com o coração pesado que anuncio que meu querido tio, o barão Henrique, não tem mais condições de gerir este império. A idade e a febre levaram sua mente. Hoje, diante das autoridades aqui presentes, assumo a responsabilidade de preservar o nome dos Alencar e a estabilidade de nossas terras. O juiz assentiu com a cabeça, já antecipando as terras que Diogo lhe prometera. O padre murmurou uma bênção hipócrita. Mas o que aconteceu a seguir congelou o sangue de todos os presentes. As portas duplas de carvalho do salão se abriram com um estrondo. Mas não foi o vento da tempestade que entrou. Foi uma visão que ninguém ali ousaria imaginar, nem em seus piores pesadelos. O barão Henrique de Alencar entrou no recinto. Ele não estava caído, nem delirante. Ele caminhava com passos lentos, mas firmes, e não estava apoiado em uma bengala de prata. Ele estava apoiado no braço de Benedita. O choque foi tão grande que o juiz deixou cair o garfo, que ecoou no chão de mármore como um tiro. Benedita, a mulher que todos ali conheciam como a escrava do castigo, estava vestida com uma dignidade que ofuscava as sedas das damas presentes. Ela carregava em sua mão livre o pote de barro, o símbolo de 10 anos de silêncio e dor. Tio, o que significa isso? Gritou Diogo, levantando-se tão rápido que sua cadeira tombou para trás. Essa negra o enfeitiçou. Guardas, tirem essa mulher daqui imediatamente. Sente-se, Diogo. A voz de Henrique não era mais o sussurro de um moribundo. Era o trovão que governou aquela fazenda por décadas. Ninguém toca em Benedita. Ela não é apenas minha cuidadora. Ela é a testemunha da minha redenção e a carrasca da sua máscara. Henrique chegou à mesa e colocou o pote de barro diante do juiz. Com um gesto calmo, ele retirou o maço de cartas amareladas e um livro-caixa de capa de couro preta que ninguém tinha visto antes. O senhor juiz conhece a lei do império, não conhece? Perguntou Henrique, os olhos fixos no magistrado cúmplice. Pois aqui nestas cartas, escritas pelo pai deste rapaz, está a confissão do assassinato da minha esposa, e nestas outras está a prova de que eu, em minha covardia, permiti que um inocente fosse enforcado em seu lugar. Um murmúrio de horror percorreu a mesa. Mas Diogo, desesperado, tentou uma última cartada. Isso são delírios de um velho gagá. Cartas falsificadas por uma feiticeira. Juiz, assine a interdição agora. Mas há algo mais, Diogo, continuou Henrique, abrindo o livro-caixa preto.
Algo que o senhor juiz vai achar muito mais interessante do que cartas velhas. Aqui estão os registros das transações de Diogo na corte. Tráfico ilegal de escravizados, senhores. Navios negreiros desembarcando em portos clandestinos sob o nome da Santa Edviges, burlando as ordens de Sua Majestade, o Imperador. O rosto do juiz mudou de cor instantaneamente. No Brasil de 1870, o tráfico ilegal era um crime que poderia levar até os mais poderosos à ruína absoluta. Diogo deu um passo atrás procurando uma saída, mas Benedita bloqueou o caminho, seu olhar firme como o aço. O senhor achou que o veneno me calaria, Diogo? Henrique aproximou-se do sobrinho. Benedita guardou cada dose do tônico que o seu médico me deu. Ela guardou as receitas e as sobras. O veneno que você usou para tentar me matar é o mesmo que vai servir de prova para a sua forca. Diogo olhou ao redor, mas os aliados que ele comprou com vinho e promessas agora desviavam o olhar. O juiz, temendo ser arrastado para o escândalo do tráfico ilegal, pigarreou e limpou o suor da testa. Se essas provas forem verdadeiras, barão, este jovem precisa ser detido imediatamente para investigação. Elas são verdadeiras, juiz, e as cópias já estão a caminho do cartório da capital, levadas por mãos que o senhor não pode alcançar, disse Henrique. Foi nesse momento que Diogo perdeu a razão. Ele avançou sobre Benedita, as mãos prontas para agarrar o pescoço da mulher que ele tanto desprezava. Mas Henrique, com uma força que ninguém sabia de onde vinha, interceptou o sobrinho e o empurrou contra a parede de pedra. Acabou, Diogo. A Santa Edviges não pertence mais ao seu sangue sujo e não pertence mais nem a mim. Henrique retirou do bolso do paletó um maço de papéis novos, selados e assinados. Diante de todos, anuncio que assinei a alforria coletiva de todos os cativos desta fazenda. E mais, metade das terras da Santa Edviges agora pertencem a uma cooperativa gerida por eles. A outra metade deixo sob a guarda de Benedita, como reparação pelo que tirei dela e de Sebastião. O padre cruzou-se, horrorizado com a loucura de libertar tantas terras. Os coronéis levantaram-se indignados, mas Henrique não se importava mais. Ele olhou para Benedita e, pela primeira vez em 10 anos, houve um momento de paz absoluta entre o senhor e a curadeira. «Levem-no daqui», ordenou o barão, enquanto os guardas da fazenda, que agora seguiam as ordens do velho senhor recuperado, agarravam Diogo pelos braços. «Você vai morrer sozinho, tio», gritava Diogo enquanto era arrastado para fora do salão sob a chuva que voltava a cair. «Você destruiu a família. Você não é nada». Henrique não respondeu. Ele sentou-se na cadeira que Diogo ocupava e olhou para os convidados que restavam. O jantar acabou, senhores, e com ele acaba também uma era de mentiras nesta fazenda. Mas isso era só o começo da reconstrução. O que aconteceu nos meses seguintes foi algo que o Vale do Paraíba nunca esqueceu. E é aqui que a lição final desta história se revela. Você acredita que a liberdade pode realmente nascer de um solo tão manchado pelo sofrimento? Fique comigo para a parte final, onde veremos o destino de Benedita e o último ato de coragem do barão Henrique. O que ele fez antes de dar seu último suspiro vai emocionar você. Antes de partirmos para o encerramento, deixe sua nota de 0 a 10 para este confronto épico nos comentários e se inscreva para apoiar nosso trabalho. O final desta jornada é algo que você precisa ver para acreditar. A manhã que se seguiu ao fatídico jantar na fazenda Santa Edviges não trouxe apenas o sol, mas um ar que parecia, pela primeira vez em décadas, ser possível de respirar sem o gosto amargo da opressão. Diogo de Alencar havia sido levado sob custódia, escoltado pela guarda imperial, sob o olhar de absoluto desprezo daqueles que ele tentou manipular. O médico Dr. Arnaldo desapareceu na calada da noite, sabendo que sua licença e sua liberdade valiam menos que as receitas de veneno que assinou. Mas a maior mudança não foi nos tribunais ou nos cartórios. Foi no solo da própria fazenda. O barão Henrique, embora ainda fraco fisicamente, parecia ter rejuvenescido em espírito. Ele não se tornou um santo, pois o peso de seus erros era grande demais para ser apagado com um único gesto. Mas ele se tornou um homem em busca de reparação.
Ele cumpriu sua palavra. As cartas de alforria foram entregues uma a uma, em uma cerimônia simples no pátio da Casa Grande, onde não houve chicotes, apenas o silêncio respeitoso de quem finalmente recuperava a própria vida. A Santa Edviges transformou-se. Henrique abriu mão do sistema de escravidão e implementou um regime de parceria. Aqueles homens e mulheres, agora livres, continuaram naquelas terras, mas agora recebiam por cada saca de café produzida. O ouro negro deixou de ser regado com sangue e passou a ser o sustento de famílias que agora podiam sonhar com o amanhã. Benedita permaneceu ao lado do barão nos meses seguintes, não mais como serva, mas como a autoridade moral daquela casa. Ela recusou a riqueza fácil, aceitando apenas uma pequena parcela de terra próxima à gameleira sagrada, onde construiu sua própria casa e continuou seu ofício de curadeira, agora respeitada por todos. O barão Henrique passou seus últimos dias em uma poltrona na varanda, observando o movimento da fazenda. Ele não falava muito, mas seus olhos acompanhavam cada criança que corria livre pelo terreiro. Em uma tarde de outono, ele chamou Benedita. Sua voz era apenas um sussurro, mas carregava uma paz que ele nunca conhecera. "Você me salvou 2 vezes, Benedita", disse ele, segurando o amuleto de figa que ela lhe dera. "Naquela noite, você salvou meu corpo, mas, com o seu perdão, você salvou a minha alma." Benedita apenas apertou a mão do velho senhor. Não havia necessidade de mais palavras. Naquela mesma noite, o barão Henrique de Alencar partiu. Ele morreu de velhice, cercado pelo silêncio de uma casa que não era mais um cemitério de sonhos, mas um berço de novas esperanças. Ele foi enterrado ao lado de sua esposa, e dizem que, no dia do seu sepultamento, nenhum negro da fazenda chorou por obrigação, mas muitos choraram por respeito ao homem que teve a coragem de quebrar as próprias correntes antes de partir. Anos depois, a imagem final que ficou na memória de quem viveu no Vale do Paraíba foi a de Benedita caminhando em direção à velha gameleira. Ela não carregava mais o pote de barro com os segredos sombrios do passado. Em vez disso, ela usava um par de sapatos novos de couro macio, símbolo da dignidade que lhe fora roubada e que ela conquistou de volta com a força da sua verdade. Ela parou diante da árvore, onde o corpo de Sebastião um dia foi humilhado, e depositou ali uma flor branca. O vento soprou entre as folhas e parecia que a terra finalmente estava em paz. A moral que essa história nos deixa é profunda. O poder pode construir impérios de pedra e ouro, mas apenas a verdade e a compaixão têm o poder de libertar tanto o mestre quanto o cativo das correntes invisíveis do ódio e da culpa. Na balança eterna da vida, a mão que cura sempre terá mais peso do que a mão que fere. Esta foi a jornada de Henrique e Benedita na fazenda Santa Edviges. Uma história de que a redenção é possível, mesmo quando as marcas do passado parecem definitivas. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o peso e a beleza dessa trajetória. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. O barão Henrique realmente mereceu encontrar a paz no final, ou suas ações passadas eram imperdoáveis? Deixe seu comentário com uma nota de 0 a 10 para esta história e compartilhe o que mais te emocionou. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Toda semana trazemos relatos intensos e emocionantes como este, que nos fazem refletir sobre a força do espírito humano. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima história.